Olá, meus queridos, boa noite! Como estão todos vocês? Tá tudo bem por aí? Por aqui tudo jóia? Graças a Deus, tudo tranquilo. É mais uma noite em que nós nos encontramos nessa última semana da nossa maratona de lives. E é uma semana que vai fechar com chave de ouro. Na sexta-feira, nós teremos uma live super especial com a Renata Scarpino, autora do livro The Amazing Maze. O pessoal tá curtindo, o pessoal tá seguindo os Instagrams, o pessoal tá participando da promoção e concorrendo ao sorteio. O que você ainda tá esperando? Não perde tempo não e participa. É o seguinte, para você participar do sorteio, você tem que curtir a nossa postagem oficial que tá aqui nas postagens do nosso Instagram. E você também precisa seguir o meu Instagram, que é o @todosjuntospela-inclusão, e o Instagram da Renata, que é o @renata.scarpino. Tá tudo lá certinho, as regras estão bonitinhas lá, basta você cumpri-las e terá acesso a esse sorteio maravilhoso do nosso livro The Amazing Maze. Eu falo nosso livro porque já me apropriei da obra, viu? Eu já tive a oportunidade de ler, a Renata que a escreveu, né? E eu tive contato quando ela nos enviou para que a gente tivesse acesso. E é uma obra linda. Nós fizemos uma live com a Renata aqui e falamos sobre a obra. Então, eu vou te dizer, fala sobre inclusão, mas fala de uma maneira muito especial, muito significativa. Então, se você quer concorrer a esse livro, é só você seguir os passos. Se você for pessoa com deficiência visual, você vai ganhar o livro digital. Se você não for, você vai ganhar um livro impresso, porque a ideia é sortear o livro impresso, beleza? Atenção, já deixei isso claro. Mas se for deficiente visual, aí ganha o livro em formato digital, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão por aqui. Hoje nós temos uma live muito especial. É muito legal quando a gente faz live com quem a gente é fã, né? E eu sou fã dela, né? Sou fã da Carla Souza. Ela é locutora e ela tem uma história muito legal para contar pra gente justamente nessa área, né? Na área da locução, que é o foco hoje da nossa conversa, a área da locução que eu amo. Trabalho com web rádio desde 2002, né? Eu sempre gostei, comecei na DosVox, fiz programa na Rádio DosVox, depois dirigi a DosVox por 3 anos, fiquei na Cultura e Ética. Aí eu fui conhecendo outras rádios, trabalhando nelas e hoje a gente tá com a Plurissom, que começou lá em 2010, né? E tá até hoje aí na ativa, entre idas e vindas, né? Em momentos aí de transformação, nós estamos firmes e fortes. www.plurissom.com. Ontem a Kelly, que é presidente da Plurissom, falou sobre ela aqui. www.plurissom.com. Você pode procurar também no Radiosnet, é só digitar lá Plurissom, Plurissom de Maria. Ela tá no Radiosnet, também tem aplicativo para Android, tá já publicado na Play Store. Ela é uma rádio que tem uma ideia um pouco diferente, né? Um segmento assim um pouco arrojado e vale a pena ouvir. É uma proposta boa, tá? Mas nós não estamos aqui para fazer a propaganda da Plurissom, não. Nós estamos aqui para falar com a Carla Souza e eu já vou me organizar aqui para a gente fazer essa transmissão, que eu tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês estão extremamente ansiosos por essa live. Deixa eu mandar um salve pro meu querido Rafael Celestrin, grande amigo nosso. A Patrícia já passou por aqui, ele já passou por aqui também. E aí, Rafael, você tá bom, meu querido? Como é que estão as coisas aí na cidade de vocês, tudo bem? Bruno, você tá bom, Bruno? Regis, certinho com você? O pessoal tá chegando por aqui, o Instagram tá avisando os seguidores e a live também estará disponível no IGTV por um determinado tempo, tá? Porque a ideia é que as pessoas assistam a live aqui e a gente não usa isso para promoção própria, tá bom? Então ela vai ficar no IGTV por um tempo. Então se você não está assistindo no momento em que foi gravado, mas está assistindo pelo IGTV e quer que alguém mais assista, corra, compartilhe logo, que no máximo de 10 dias a live já sai do ar, porque o intuito da maratona sempre foi que você assistisse as lives aqui. E eu reitero que a gente não usa essas lives para promoção própria,
tá bom? As pessoas têm direito de imagem e muitas têm direito intelectual preservado, né? Registrado, inclusive em cartório e tal. A gente não pode ser desonesto com isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui a conexão com a Carla Souza. Ela já está aqui aguardando para que a gente converse com ela. Ela é super pontual, viu? Vamos lá. Já vamos aqui nos conectando com a Carla. Boa noite. Oi, professor Fábio, tudo bem? Boa noite. Essa voz de locutora aí, né? Não é só a voz, não, ela é locutora mesmo. Que Tudo bom, prazer, que Carla? Como é que você alegria, viu? tá? Ó, um beijo de longe, um abraço de longe. Nessa quarentena tem que ser assim, né? Mas sinta-se abraçada por mim e pela Dani. Você sempre, desde o começo, é uma doçura conosco para viabilizar essa live. Eu sei que você trabalha muito, não é pouco não, e você se dispôs a estar aqui com a gente. Então, a primeira palavra que eu tenho para te oferecer é gratidão. Gratidão pela oportunidade de ter você aqui, viu? Legal, obrigada, professor Fábio. Olha, um beijo para a Dani também, que fez essa. Opa, acho que perdemos aqui o contato com a Carla. Sim, eu acho sim, porque, amor, eu vim até aqui, Oi. porque ela não tá aparecendo. Perdemos o contato. A gente estava só com a voz dela, Uhum. não estava com a imagem dela, e nós perdemos o contato com ela. Vamos ver aqui se a gente consegue retomar essa transmissão. Vamos lá. Pessoal, essas coisas acontecem, Instagram é Instagram, né? Se não tiver essas coisas, não é Instagram. Vamos tentar aqui novamente localizar. Carla, restabelecemos. Opa, de volta! Ai, De volta. tomara que a internet colabore. Mas eu estava dizendo, professor, que é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração o convite, tá bom? Agradeço a Dani que fez essa ponte, esse link entre nós aí durante todo o tempo, né? Uma satisfação, Sim. estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre locução, que eu acredito que você ama, né? Dá para perceber que você E ama o que você faz e eu acho que é legal falar um pouco desse universo que tantas pessoas buscam. Nós vamos bater um papo. A gente vai falar um pouco sobre essa área aí, que é uma área que eu particularmente também gosto e admiro muito. Ô Carla, quando que surgiu na tua cabeça ou quando que veio a inspiração de locutar? olha que legal, eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que nada é por acaso, né, professor Fábio? As Nada, coisas vão nada. acontecendo, né? Na nossa vida e acontece de uma forma muito certa e no tempo certo, né? Eu nunca tive a pretensão de estar no rádio, embora sempre gostasse do rádio, né? Eu sempre acompanhei rádio. Eu acho que a música ela faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu já Olha que canto legal. antes de eu ser comunicadora, eu também já era e continuo sendo, com a graça de Deus, e muito feliz e realizada cantora também. Tem um projeto aí com uma equipe de músicos e nós cantamos em eventos, na igreja, né? É só contratar, nós estamos lá. Então a música Opa, bom sempre demais. fez parte, tá vendo? A música sempre fez parte da minha vida, né? E o rádio, não era, nunca foi uma pretensão minha. O rádio ele aconteceu por acaso. A comunicação, a locução, ela veio assim por acaso. Então, eu acho que o rádio me conquistou primeiro, sabe? Eu fui conquistada Uhum. pelo rádio. Eu não busquei, né? Ele me ganhou primeiro. Olha que interessante. E você, desde a infância, como ouvinte, você tinha algum segmento específico que você gostava de ouvir? Algum locutor que você tem na tua memória auditiva?
algum programa, enfim, alguma coisa que linka hoje com você, que você fala, puxa, isso me ajudou, me compôs, me ajudou na minha inspiração, ou foi um pouquinho de tudo? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Sempre tem aquela programação. Eu sempre fui muito eclética, musicalmente falando, desde sempre. Acho que até hoje sou, né? Eu acho que eu gosto muito dos Uhum. estilos, apesar de eu trabalhar hoje numa rádio que é 100% sertaneja, mas eu não sou Uhum. bitolada nesse segmento. Eu curto de tudo um pouco, sabe? Eu acho que sempre foi assim. Sempre gostei. Mas tem aquele programa de rádio que eu acompanhava aqui da minha região, né? Que eu era fã, fiel ouvinte ali, começava o programa, eu já estava aguardando, esperando, e acompanhava todos os dias e ficava por dentro de tudo que acontecia. Mas tem um comunicador, que eu acho que ele faz parte assim da história de muitos nós do rádio, né? Você também Uhum. está nessa praia, nesse campo, vai saber muito bem de quem que eu estou falando e quem estiver nos acompanhando também, né, que foi dessa caminhada, desse segmento do rádio. O Eli Uhum. Correia é um comunicador que, para mim, marca Fantástico. muito. Assim, de maneira muito especial, ele, desde a minha infância, sabe? Eu me lembro das minhas irmãs ouvindo ele na parte da tarde, aquela carta da saudade, aquela voz linda. E ele, desde sempre, traz, né, como aí um ícone mesmo do rádio, a voz sorriso. Então, acho que aquela voz, sorriso, aquele sorriso no rádio me cativou desde sempre, né? Não que eu quisesse Hum. ou buscasse uma imitação ou me espelhar nele, não. Mas eu acho que quando você está nesse campo, nessa área, você traz aquilo que um dia te cativou. Então, o sorriso do Eli, aquela voz, aquele sorriso lindo e espontâneo, ficou marcado, acho que na alma, assim, sabe? Então, hoje, quando o pessoal me chama lá, a voz sorriso do rádio, quando o pessoal brinca e gosta da risada, eu acho que eu trago um pouquinho disso, mas assim, muito na minha intimidade, né? Ficou guardado lá no meu inconsciente. O Eli Correia é um ícone da comunicação, né? Até hoje é. E corria um ícone que transcendeu gerações e as gerações gostaram dele, né? A minha avó materna É? ouvia ele Correia, minha mãe ouvia ele Correia, eu ouvi ele Correia, e esses tempos atrás estava lá com o aplicativo do Tudo Rádio ligado, né, no telefone, e é interessante o Tudo Rádio para iPhone, que ele é muito parecido com um sintonizador de rádio comum. Diferente de um Uhum. Radiosnet, por exemplo, que você tem que buscar rádio por rádio, não. Você bota lá, por exemplo, São Paulo, ele te dá um dial, aí você só vai botando next e ele vai rodando o dial, assim, rádio por rádio. Uhum. E eu gosto dessa coisa do botão, Legal. né, de sentir a rádio passando uma rádio para outra. E aí eu encontrei, não me recordo agora se na capital, não sei, em alguma rádio aí, encontrei o Eli Correia e justamente na hora do quadro da saudade, faltava 5 minutos, Oh, meu Deus. falei, "Puf, não acredito nisso, né? E ele, lógico, né, hoje com a voz mais cansada, uma voz mais embargada e tal, mas com aquela dinâmica de locução invejável, com Sim, aquela postura, porque ele tem uma postura ao microfone, né, Carla? Uma exato. postura, um respeito pelo público, um respeito pelo que ele faz. E eu falei, não, vou escutar. E aí ele pegou, como é a prática dele, uma carta que alguém escreve e que você lê em 10 Uhum. minutos, ele transformou em meia hora, né? Que não te desgrudava do fone. Você Sim, queria verdade. escutar até o final aquilo, porque. E aquela trilha sonora de fundo, né? Ele tinha alguém ali, ele tem ainda. Ele é daquela vibe, né? Ele tem alguém ali Sim, colocando, né? Um um técnico de técnico. áudio colocando todos os Uhum. sons ali para Uhum. ele, né? Os efeitos tal. Aquelas trilhas, Carla, ainda algumas extraídas de vinil, que eu acho que ele fez questão que extraísse, né? Dos vinis, para deixar ali. Que E ele, nossa, que fantástico que foi ouvir o Eli Corrêa. Agora, você trabalha numa rádio oficial e me fala um pouquinho disso. Você chegou nessa rádio faz quanto tempo e como que é estar numa rádio 100% sertaneja? Olha só, antes de eu chegar nessa rádio, hoje eu trabalho numa rádio comercial,
de grande porte aqui na região do sul de Minas. Aliás, ela é uma rede de rádios, né? Ela não é uma rádio somente, é uma rede de rádios. Eu trabalho na Matriz. O meu programa, aliás, ele fica em rede com mais duas rádios, mais duas frequências em regiões diferentes, mas simultâneas, né? Então, assim, a Minas FM cresceu, ela se tornou uma rede e hoje eu estou lá. É uma rádio convencional. Também está no aplicativo, todo mundo consegue acompanhar de qualquer lugar do mundo. É uma rádio de grande porte. Mas antes de eu estar, né, nessa gigantesca, né, essa gigante da comunicação aqui do sul de Minas, eu vim de uma rádio comunitária, né? Eu comecei numa rádio comunitária. Como eu te disse no começo, sem nenhuma pretensão de estar no rádio. Eu caí por acaso, meio que de paraquedas mesmo. Ali sempre gostei de falar, de cantar, de me expressar. Comunicação sempre foi o meu forte, né? E aí eu fui para a rádio comunitária para substituir uma amiga que em período eleitoral ela se candidatou, então ela teve que afastar os 3 meses. Precisava de alguém que tivesse uma voz, uma postura, uma dicção, uma pronúncia, uma entonação legal para estar ali substituindo ela, porque ela era, na época, né, a líder de audiência da rádio comunitária, na cidade que eu moro. E aí me chamaram, me convidaram e eu abracei esse desafio aí, né, achando que era só 3 meses. A intenção seria somente os 3 meses. E ali eu já comecei a me apaixonar pela arte da comunicação. Só que essa rádio era diferente, porque lá eu também tinha um técnico. Então, o que eu fazia? A locução. A locução, simplesmente, eu tinha uma secretária que atendia o telefone, que anotava os recados. Eu só falava com o ouvinte no ar ao vivo, assim, né? O meu contato com o ouvinte era ao vivo ali no telefone, mas a grande parte dos ouvintes falava com a secretária. Eu tinha um técnico que tomava conta de tudo, né? Eu só falava mesmo, entrava e saía. Isso durou 7 anos, porque a minha amiga não voltou. Os 3 meses se transformaram em 7 anos, porque ela não voltou à direção. 7 anos. Nossa, que legal. Não, a direção da rádio, depois desses 3 meses, né, por algum motivo, pediu para que eu ficasse. Ela não voltou, seguiu a vida dela em outros caminhos. Ela também não ganhou a eleição, mas buscou outros caminhos. E aí eu fiquei com o programa, porque assim a diretoria, né? E eu comecei a gostar da arte, fui aprendendo a fazer comunicação ali. Durou 7 anos. A rádio fechou, porque é uma rádio comunitária. E eu, na minha humilde consciência, né, na minha pequena inteligência, eu pensava, poxa, a minha carreira de locução, de comunicadora, de radialista se encerra aqui agora. Porque acabou, porque como deficiente visual, eu ficava pensando que outra rádio eu vou conseguir trabalhar. Porque hoje as rádios já trabalham num outro formato, né? Hoje não tem mais técnico. O técnico de áudio é polido nas rádios, né? Até as rádios comunitárias hoje não tem mais técnico, né? Isso ficou para a AM. E hoje a gente já tem a migração da AM para a FM, então também se mudou isso, né? Esse esquema. Sim, eu pensava, como é que eu vou operar uma mesa de áudio, de som de uma rádio, né, com a deficiência visual? Isso é impossível. Isso é impossível, eu não vou conseguir. Então, a minha carreira se encerra aqui. Durou 7 anos, né? E foi bom enquanto durou. Só que eu penso muito que Deus, ele é muito grande no propósito dele. E quando ele te dá algo, ele te dá pela metade. Ele te dá completo. Isso. Né? Então, eu fiquei 7 anos ali na comunitária. Se quiser, eu conto o resto. Lógico que eu quero que você conte o resto, mas nesse tempo da rádio comunitária, você foi alicerçando uma base de ouvintes que hoje você acredita que alguns deles ainda está com você nessa empreitada? Como que é? E esse alicerce com os ouvintes gerou amizades, Carla? Existem amizades que se fazem através do trabalho? Sim, isso é a magia do rádio, né, Fábio? A magia do rádio é você conquistar o seu ouvinte, é ele deixar de ser seu ouvinte para ser seu amigo. Claro que isso não vai rolar com todo mundo, né? Tem gente que não consegue se aproximar de você, nem todo mundo vai ali te acompanhar fielmente, mas tem uma grande parcela de ouvintes que eu acabei me tornando amiga, né? Amiga de ir na casa, de almoçar.
de no dia do meu Olha, aniversário gente. ganhar presente até hoje. Tem ouvinte que me traz presente, ouvinte da comunitária. Até hoje me traz Olha, presente no cara. meu aniversário. Então, assim, são amigos para a vida inteira, né? Entendi, E, entendi. claro, é muito bacana perceber que esses ouvintes, perdão, esses ouvintes Imagina. também continuam me acompanhando hoje, sabe? Ouvintes lá da comunitária, né? Então, quando eles chegam para mim ali na comercial, eu me lembro. E eles dizem, ah, que saudade daquele tempo, porque hoje é tão difícil falar com você, Ah! é mais fácil. Cara, e a Minas FM chegou como? Quando? Como é que foi isso? A Minas FM chegou um mês depois que a comunitária fechou. Demorou pouco. Rapidão, mas que legal. Muito Um bom. mês. Eu fiquei Hum, um mês em casa e assim, eu achei que era o fim. Eu lembro que foi um mês assim hum, muito sofrido para mim, foi um mês muito doloroso, porque para mim eu estava mesmo encerrando a minha carreira ali, né? Eu estava meio que sem uhum, força de buscar e sem coragem também, sabe? Eu acho que eu não acreditava no meu potencial. E aí um colega uhum. meu que trabalhava, eu vou mandar um beijo para o Wesley, que trabalhava comigo na comunitária e trabalhava também na comercial nessa época. Eu lembro dele falando, olha, eu vou marcar uma entrevista para você lá com o senhor José, que é o proprietário da Minas FM, e eu vou te apresentar lá e tal, porque ele viu que eu estava sofrendo muito com o fim da comunitária. Mas eu falei, tudo bem, faz isso, mas eu não acreditava, porque eu falei, imagina, uma Uhum, rádio desse uhum, tamanho, comercial, regional. Eu estava saindo da uhum, comunitária e, de repente, me aventurando para uma regional. Vai aceitar uma pessoa com a minha situação, com a minha condição, né? Com a minha limitação? Não, não uhum, vai, né? uhum, Não tem ninguém lá assim. Essa é uma empresa, né? Muito uhum. grande. E aí, um mês depois, eu recebi o convite, ele veio na porta da minha casa e falou, ó, entrevista marcada, tal dia, tal hora, eu vou estar lá e eu vou te apresentar pro seu José. E aí eu fui, né, com a cara e a coragem. Quanto, Ai, quanto foi tempo muito já bom. de Minas? Hoje eu tenho 9 anos, eu já superei a comunitária. 9 anos. Você tá com 9 anos. técnico ou você que opera? Como que é isso? Então, eu fui para comercial e nessa entrevista eu me lembro bem que o senhor José e eu explicando, né, como é que era na comunidade e tal, tal, e ele falou para mim: olha, esquece tudo que você aprendeu na comunitária, porque aqui vai ser diferente, aqui você vai ter que operar a mesa, você não tem um técnico. Eu falei, nossa, não vou Hum. dar conta, pensei, né? Que absurdo. Então, a primeira Uhum. experiência foi: você, antes de pegar o microfone, você vai aprender a operar a mesa de áudio. Então, você vai ser a técnica dos locutores aqui até que você esteja segura na mesa. Quando você estiver segura na mesa, você passa para o microfone e opera os dois. Gente, mas Então, que na bênção. hora, Olha que oportunidade boa. E você agarrou, né? Você falou, não, vamos lá, né? claro, mas eu agarrei assim, com as É, duas mãos, embora eu tivesse muito lógico, eu também insegura. agarraria. Não, verdade, Né? é isso aí. Uhum. Eu fiquei 2 meses fazendo mesa de áudio para os meninos. E eu ficava do ladinho ali nos botões e eles na comunicação. E aí eu atendi o telefone também, né? Falava com o Uhum. ouvinte. Então foram 2 meses ali aprendendo. Até que um dia aí me deram de presente um programa aos sábados. Falou, cara, agora chegou a vez. Agora você vai lá e prova e mostra que você é capaz, que você consegue. Porque se você não der conta, valeu a experiência, nossa chance a gente deu. Então era assim, era Uhum. pegar e pegar. Era dar certo ou dar Uhum. certo. Tinha Sim, outra sim. opção, não dar certo. O dar errado não podia ser cogitado ali para mim. E aí eu fiquei Uhum. fazendo o programa uma vez por semana, aos sábados. Então eu só era Uhum. a folguista do fim de semana. Eu fazia o sábado de manhã e quando algum locutor faltava, ficava doente, chama a Carla. Eu ia lá e cobria o horário dos meninos. Até que um dia Uhum. eu fui chamada para assumir o horário matinal, que é o horário nobre da rádio. Estou lá há 9 anos. Que é esse programa que é super bom, que você faz, em que você dá aquela injeção de ânimo na galera, aquelas mensagens positivas.
É um programa bem completão, né, Carla? Fala um pouquinho dele aí pro pessoal. O É um pessoal ouvir programa. é fundamental, mas conta um pouquinho aqui pra gente. Então, Manhã da Minas, ele é um horário matinal. O horário matinal é um dos horários mais caros de uma rádio comercial. Por quê? A grande audiência é ali, a madrugada, é a parte da manhã até o meio-dia, e depois mais lá para o finzinho da tarde, né? Regionalmente Uhum, falando, é um dos horários de maior audiência, né? É o ponto maciço, né? O máximo da audiência está ali. De manhãzinha, uhum, aqui na minha região, né, o sul de Minas, de manhãzinha, então entre 6 da manhã até 8 horas, quando eu chego às 8, vou até o meio-dia, e depois uhum. lá de tardinha, né, horário das 5, 6 da tarde também, o pico é grande, né, liderando a audiência mesmo. Ô, E o Carla, é Manhã porque da o pessoal Minas, leva a rádio no carro, é isso? Vai trabalhar, vai ouvindo, é isso? sim, sim. Você imagina que hoje a dona de casa, ela não consegue fazer nada sem o rádio. O rádio faz parte. Uhum, Aí dizem que, né, tem tantas outras opções, né? A própria internet. Ouviu-se falar um dia que a internet ia acabar com o rádio. Isso não é verdade. A internet está aí e hoje a internet é aliada do rádio. Ela é uhum. parceira do rádio. O rádio está na internet. Então não tem essa que a internet vai acabar com o rádio. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Ela é aliada do rádio, porque o rádio está na internet, né? Sim, porque a diferença, por exemplo, de um Spotify, né, um streaming, seja ele Deezer, Spotify, RDI, Tidal, a diferença é que as músicas estão lá, mas cadê a vida, né? Cadê É, aquele interlúdio? Cadê aquela fala? Cadê aquela história? Cadê aquela emoção? Né? Cadê aquele dinamismo entre as músicas, né? Isso o rádio pois é. proporciona e o rádio vai longe, né? Sim, sim. O rádio vai longe na É, vida das eu pessoas. me lembro agora do Ratinho, quando ele foi inaugurar uma das suas emissoras, uma fala dele que eu achei Uhum. fantástica. E ele falou assim: falou-se tanto, né, quando a internet chegou, que a internet ia acabar com o rádio, que agora o rádio ia morrer. E aí ele reafirma dizendo: o rádio vai anunciar o fim da internet. Porque o Ó, rádio ele é pensa tão no. poderoso, ele é de É. sempre, né? Ele não muda, ele continua sendo ali essa força total e geração em geração. O rádio vem com tudo E aí, aí, ele não nesse acaba. programa matinal, você traz diversos quadros. Como é? Uhum. Então, o meu programa ele é composto por vários quadros. Eu não saberia assim, contar para você, mas é um programa Uhum. dinâmico. Ele é dinâmico desde a hora que ele começa, desde a hora que eu faço a abertura, ou então antes que eu entre o suminho comando, eu faço a troca de horário com o meu colega, que é o Jorge Balo, e a gente já faz uma brincadeira antes, eu participo da mensagem final dele, eu sempre completo a mensagem dele. E a gente sempre tem aquele momento de brincar com o ouvinte, né, de já É. fechar com aquele alto astral. E aí depois vem o bloco comercial e eu chego abrindo, já rasgando com tudo amanhã Que delícia! É isso mesmo. às É 8. assim, tem que ser nesse pique. Que Tem que ótimo, ser, cara. tem que ser. Se acordar de Não, tem que manhã, ser. Fábio, você imagina, você acorda de manhã, de repente nada deu certo no dia anterior. Você, de repente, não teve uma noite muito legal, tá cansado, desanimado. Você liga o rádio, você quer ouvir o quê? Alguma coisa que te empurre, que te dê aquele choque de realidade. Você fala: opa, peraí, essa energia me alcançou aqui, me contagiou. Então você já chega com tudo. Tem que ser assim, sabe? O programa matinal ou ele te empurra para frente, ou então você vai desligar o rádio, né? E a É, competição é exatamente. grande, a gente compete com a televisão. Olha quantos programas tem matinais na TV. Então você tem que ser Uhum. o diferencial do rádio, né? Tem que fazer a Sim, diferença. sim. Ô, Carla, e aí? Você passa essa energia toda pra galera. Você é um ser humano, você pode ficar rouca, acordar um dia um pouco mais resfriada, acordar com a dorzinha de cabeça, né? E aí, como é que transcende essas coisas? É Deus, é fé, força de vontade, é treino também? Como que é? Como é que você lida com essa rotina? Eu acho, Fábio, que é muita determinação,
sabe? É Uhum, você uhum. prestar o seu sorriso, a sua voz para aquilo que você está fazendo. Óbvio que não é todo dia que eu chego com aquela energia lá em cima, não é todo dia. Poxa, tem dia que você está cansada também, você não dormiu bem, tem dia que Claro. você está, sabe, doente, né? Porque não é qualquer uninha encravada que você não vai trabalhar, ainda mais quando você está numa comercial, numa potência do rádio. Então, Isso. não é assim, as coisas não funcionam assim, é diferente. Ah, hoje eu não vou porque eu tô com uma dor de cabeça. Não, eu vou. Tem dia que você tá ali, ó, no limite da dor, né? Não tá legal, mas você vai. Eu acho que a determinação é tudo. Saber da sua responsabilidade. A partir do momento que você assume, e eu sempre soube da minha responsabilidade. Por exemplo, a Minas FM é uma rádio comercial, potencial, da região que eu tô, que é o sul de Minas, ela é 24 horas no ar. Ela é o diferencial Uhum, de todas as outras rádios aqui da minha região, entendeu? Então, assim, uhum, deu uhum. certo o horário, a rádio fecha. A Minas FM não. A Minas FM vai a madrugada toda com locução, com Toda. comunicação toda, é 24 horas no ar. Então, assim, Uhum, eu não tenho feriado, ah, Natal, dia vinte e uhum, cinco, eu trabalho. Se cair na segunda, uhum. eu tô lá. Se cair no sábado, se cair o dia que for da semana, eu tô lá. Dia 1º de janeiro é feriado, grandes rádios não trabalham, fica só tocando música. A Minas FM tá lá, com locução. É 7 de setembro, o feriado que for, dia 2 de Uhum, outubro, não interessa. uhum, Então, assim, uhum. não tem essa de feriado, de folguinha. Não, eu tenho folga no domingo, porque o fim de semana é uma programação toda diferenciada. Então, os locutores da grade não trabalhamos no domingo. Né? O da grade é Uhum, os diários. uhum, Nós não trabalhamos aos domingos, mas de segunda a sábado tá todo mundo ali. Eu sabia disso? Sim, desde sempre. E eu quis. Então, a partir do momento que você quer, né, que você assume, não, legal, é o que eu quero para mim, não tem como você ficar reclamando ou fazendo corpo mole. Ah, mas hoje eu tô doente, ah, eu não vou. Tem dia que meu filho, minha filha, estava com febre, doente. Só se fosse um caso muito urgente, que ninguém pudesse me substituir. Por contrário, Socorrer e eu tal. Uhum, queria. E fui. uhum, Fui muitas uhum. vezes doente, fui muitas vezes no pós-operatório, com ponto. O pessoal nem sabe, porque o rádio mostra, mas Nem várias vezes eu sabe. Não trabalhei é. no pós-operatório com ponto, né, da cirurgia ainda. Eu estava ali sorrindo, trabalhando, feliz. E sabe por quê, Fábio? Quando você faz o que gosta. E quando você gosta do que você faz, Faz, é né? uma energia que eu não sei te explicar. Você pode ter o Uhum, problema que for, você está no vermelho, você tem dívidas, você tem aborrecimentos também, dores, você tem tudo que qualquer outra pessoa tem. A nossa vida não é cor-de-rosa. Não é exato. cor-de-rosa. A nossa vida é igual a de Uhum, todo mundo. Tem dia que você não tá legal, você tá para baixo, você não quer nem conversar, você quer ficar quietinho no seu canto. Mas quando eu abro a porta daquele estúdio, eu vou te falar, eu não consigo explicar. É uma energia, é uma magia. Poxa, é como se eu deixasse a Carla, né, que é um ser humano normal, ali fora. E quando eu entro no meu estúdio, lá dentro daquele local, eu me visto da Carla Souza. E a Carla Souza é a entendi. Carla Souza do rádio, aquela que sorri, aquela que brinca o tempo todo, aquela que está sempre para cima e que tem que estar ali com aquela energia, sabe, contagiando, alcançando todo mundo, Uhum, sabe? É algo assim inexplicável. O rádio tem essa magia. E uma rádio comercial que tem um estúdio elaborado, estruturado, né? Modéstia à parte, a Minas FM é um dos estúdios mais tecnológicos do sul de Minas. Então, assim, é uhum. algo que não se explica em palavras, é só estando ali dentro. Nossa, que maravilha. Cara, só de te ouvir eu já me emociono, sabe? Eu penso que é verdade. Eu penso que essa determinação é a mola propulsora que nós precisamos mesmo para viver a vida, né? Para viver o dia a dia, né? E você falando a respeito dessa consciência que você tinha, né? De algumas limitações, como todos nós temos limitações, né? Mas que ainda assim você conseguiu perceber que no seu talento e na grande pessoa que você é, porque você é grande, viu? Mas a mão de Deus também estava ali te manietando, né?
e te mostrando, não, eu te fiz grande para você ser grande. Você tem que assumir aquela vaga ali, ó. Aquela vaga é tua, vai, faz a tua parte, e você tá com essa experiência toda. Se a gente for somar aí, a gente está falando de uma pessoa que já está praticamente 18 anos aí, né, no rádio, e vivendo várias fases do rádio. Eu até queria ser um pouco mais incisivo nessa parte. Streaming, né, Spotify, Deezer, tudo mais. Rádio, TV, né? Hoje a gente tem algumas rádios que são rádios TVs, como Band News, por exemplo, CBN, que filmam direto dos estúdios e botam no Facebook e tal. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é rádio? Isso não é rádio? Isso é tentativa? Isso é tecnologia? Você tem uma experiência vasta nisso. O que a gente consegue aproveitar disso tudo que está chegando agora? Eu acho que tudo, eu penso mesmo de verdade, que tudo é válido. Tudo é válido. Vai depender da forma com que você encara cada situação, sabe? O novo, ele pode muitas vezes nos assustar, pode muitas vezes nos deixar inseguro. Mas também a novidade é uma tentativa. E tudo é válido. Por exemplo, eu estou vivendo agora uma experiência atual no rádio que está sendo fantástica. Eu sempre gostei do rádio, porque o rádio você está ali sozinho, no meu caso. Eu opero a mesa de áudio, eu atendo o meu ouvinte no telefone, eu faço o link, a linkagem toda ali, é por minha conta. Né? Eu fico sozinha no estúdio, até porque é uma norma, uma política da empresa que não fique ninguém no estúdio.